Olha, certinho. Nós estamos então hoje tendo a oportunidade de olhar para o último salmo desse bloco que a gente chama de salmos de romagem, né? Os salmos de peregrinação, romagem ou ascensão, como eles são chamados. Hoje a gente vai olhar para o último deles, que é o Salmo 134. Salmo 134. Só ajustar minhas anotações aqui para gente começar. Ok. Então é isso. A gente louva muito a Deus pela bênção que Ele nos concedeu da gente poder meditar nesses salmos ao longo dessas semanas, né? O último salmo de romagem, Salmo 134, ele traz as seguintes palavras. Ele diz: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. É assim que é concluído esse bloco de salmos, né? O Salmo 134 encerra essa coletânea e é muito bonito esse encerramento, porque basicamente o que a gente verifica nesse salmo é os peregrinos agora sendo abençoados em Jerusalém. É como se eles tivessem chegado ao fim da viagem, estão agora em Jerusalém, porque o Salmo descreve, de certa maneira, aí uma liturgia, a gente vai entender. E tudo indica que é a liturgia dos sacerdotes no templo, num ato de adoração no templo de Jerusalém. A estrutura do Salmo é muito simples, né? A gente vai verificar que esse Salmo tem um chamado à adoração nos versos 1 e 2, e em seguida ele conclui com essa bênção, aí que a gente vai verificar que é uma bênção proferida pelo sacerdote ou pelos sacerdotes, né? Temos aí dois atos, então, de liturgia. Primeiro, os sacerdotes e os levitas louvando a Deus, bendizendo e orando. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Então, é uma referência direta àqueles que serviam ao Senhor no templo, especialmente os levitas e os sacerdotes. E é então o ponto alto da peregrinação, né? Esses servos do Senhor chegam a Jerusalém, participam desse ato de adoração e são abençoados em Jerusalém após aquela caminhada longa, né? Difícil, muito desafiadora, mas agora podem celebrar na Cidade Santa, participando desse ato de adoração. Basicamente, o que a gente tem aqui no Salmo são essas duas divisões. A gente pode dizer a partir da primeira que os servos do Senhor devem bendizê-lo, né? Porque a ênfase é esta: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Então, a ideia do texto é que Deus deve ser louvado, né? Ele deve ser bendito, ele deve ser adorado. A gente vê essa referência da adoração no templo, está falando do louvor que deve ser entoado, deve ser apresentado por esses que assistem na casa do Senhor. Especialmente essa referência, né, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, então aponta para aqueles ministérios que eram dedicados ali para o cuidado do templo. Então, tanto o ministério dos levitas, que cuidavam de todos os equipamentos, os aparatos, tudo aquilo que dizia respeito à manutenção do culto naquela dispensação, como também para o ministério dos sacerdotes. Também comunica essa ideia, né, que hoje às vezes as pessoas têm um parecer diferente, entendem de modo diferente, né? Quando a gente pensa em culto, em adoração, né? E separam algumas coisas que não precisavam ser separadas. Mas, de certa maneira, dentro dessa perspectiva do Salmo, essas coisas que estão sendo realizadas por esses sacerdotes, né? Bendizer ao Senhor e orar, porque o verso 2, quando diz erguei as mãos para o santuário, essa é uma referência ao modo de oração dos sacerdotes, que oravam então com as mãos levantadas, e nesses termos, então, eles estão bendizendo e orando, né? Mas é isso, nos Salmos, esses dois atos, né, que a gente chamaria hoje, né, de ato de louvor
e de oração, né, na liturgia de culto atual, eles são complementares. Não é sem razão que os nossos pais reformadores, quando eles se referiam, por exemplo, à oração, muitas vezes eles falam acerca da oração coisas que têm relação com o louvor. E quando eles se referiam ao louvor, normalmente eles estavam falando do ato de apresentar-se diante de Deus, também para oferecer a oração. Então, louvor e oração estão muito entrelaçados, né? Tanto na adoração dos salmos, como também na nossa vida, né? Todas as vezes que a gente pratica uma coisa, essas duas coisas estão muito interligadas, vamos dizer assim, né? E é isso que a gente tem, os sacerdotes e levitas realizando o seu ministério. Qual o ministério dos sacerdotes e levitas? Bendizer, ou seja, louvar, orar ao Senhor, né? E essa é a função assim primária deles. Além disso, num segundo momento a gente tem isso, os servos do Senhor sendo esses servos do Senhor, ou seja, esses que servem no templo, abençoando os peregrinos. É o verso 3. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Então é como se fosse. Hoje a gente não usa mais isso, né? Mas eu me lembro que quando eu era mais jovem, a gente usava um inário chamado Inário Evangélico com Ritual. Você lembra desse inário, Presbítero Moisés? Presbítero Moisés, então lembra. Tem que acionar o som aí agora, Presbítero Moisés. Pode Nós ligar. usamos aqui, pastor. Muitos Então. anos esse cenário. Então, esse Inário foi usado pela IPB um bom tempo, até saiu o nosso novo cântico e tal, o Inário Evangélico Ritual. E esse Inário, ele tinha os hinos, uma primeira parte dos hinos, e no final tinha uma parte mais litúrgica, até com modelos de culto e tudo mais e tal. E tinha lá, às vezes, umas liturgias onde constava assim, responso, uma palavra esquisita, né? Os responsos, os responsórios, que eram esses atos, né, em que o dirigente falava uma coisa, tal, aí a igreja respondia, tal, dava aquela resposta. Isso que a gente está encontrando nesse salmo é basicamente esse movimento litúrgico, né? Então a gente tem no primeiro momento o povo dizendo: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário, bendizei ao Senhor. Aí no verso 3, os sacerdotes agora respondendo: De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Então, é isso que a gente chama de movimento responsivo na liturgia, vamos dizer assim. O que está acontecendo aqui é exatamente esse movimento litúrgico, né? E quando a gente olha para a bênção aqui no verso 3, a gente vai perceber que essa bênção é uma retomada de Salmo 128, 5, né? Salmo 128, 5. O Senhor te abençoe desde Sião. E agora, mais uma vez, esta referência: de Sião te abençoe o Senhor. E esta bênção também, de certa maneira, atualiza aquilo que os sacerdotes tinham de fazer mesmo na liturgia do Antigo Testamento, conforme número 6, 22 a 27. Se olhamos lá para número 6, 22 a 27, nós encontramos o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E aí no verso 27, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então é exatamente isso. Quando o sacerdote proferia essa bênção, e você percebe essa referência de Sião, te abençoe o Senhor, então era um momento em que o nome do Senhor era colocado sobre os adoradores, sobre o povo. E com essa ênfase, né, de quem é esse abençoador. De certa maneira, ali na liturgia, esse abençoador era o sacerdote. Mas, na verdade, isso estava evocando o próprio Senhor, a própria bênção de Deus, esse Deus Todo-Poderoso. Daí essa referência, ele é criador do céu e da terra. Esses crentes chegam a Jerusalém e saem de Jerusalém abençoados pelo Deus onipotente. Essa é a teologia que a gente encontra nesse trecho desse salmo. Então, por meio dessa bênção sacerdotal litúrgica, os peregrinos são ministrados pelo próprio Senhor. E assim a gente tem o encerramento
dos cânticos de romagem, né? Nesses salmos de romagem é interessante, a gente tem sempre enfatizado isso, né? Ele está chamando a atenção para essa realidade dos peregrinos que estão subindo para Jerusalém. Eles não são bem acolhidos pelo mundo, mas Deus é socorro deles, Jerusalém é o destino deles, Salmo 120. Esses peregrinos são guardados por Deus, né? A ênfase do Salmo 121. Eles amam Jerusalém, a casa de Deus, Salmo 122. Eles são desprezados, mas os olhos deles estão sempre ali, focalizados em Deus, contemplando a Deus no Salmo 123. Eles admitem a fraqueza deles, e enquanto admitem essa fraqueza, eles não admitem apenas para ficarem arrasados, né? Dizendo, somos fracos, somos débeis, mas eles fazem isso enquanto celebram a presença de Deus, que é uma presença forte, cuidadosa, né? Junto deles, no Salmo 124. Eles vivem pela fé, Salmo 125. Eles precisam de restauração e podem contar com ela, no Salmo 126. Eles dependem de Deus para edificar suas famílias e o reino, no Salmo 127. As famílias deles são abençoadas por Deus, no Salmo 128. O inimigo não prevalece contra eles, no Salmo 129. Eles são redimidos quando clamam ao Senhor e esperam por ele, no Salmo 130. Eles se aquietam esperando no Senhor, no Salmo 131, se lembram das promessas de Deus a Davi e aguardam o Rei Eterno no 132, se alegram e são abençoados na comunhão uns com os outros no 133, e agora finalmente são abençoados no Salmo, são abençoados em Jerusalém, né? No ato de culto ali em Jerusalém, no Templo de Jerusalém, no Salmo 134. Então é interessante esse bloco, ele está dizendo algumas coisas para a gente. Uma das primeiras coisas que esse bloco do chamado Salmos de Romagem traz para a gente é que o destino dos peregrinos é certo. Qual é o destino? Jerusalém. Então isso é interessante, é digno da nossa atenção. A outra coisa é, a bênção sobre os peregrinos é assegurada. É assegurada por quem, né? O próprio Deus Criador os abençoará em Sião. A outra coisa é que a gente fica pensando nessa experiência, né? Ou seja, eles vão fazem, completam a viagem, chegam a Jerusalém, participam desse grande ato de adoração, que normalmente era a culminação, né, das festas do calendário litúrgico, e depois eles voltam para suas casas, até a próxima festa, mas normalmente é esse o padrão. Aqueles que tinham mais recursos podiam fazer várias viagens, e aqueles que tinham poucos recursos, normalmente é, faziam ali uma escolha, né? Olha, esse ano a gente sobe para Jerusalém para celebrar a Páscoa, né? Ou vai ser o Pentecostes, porque o dinheiro só dava para uma viagem por ano, alguma coisa assim. Mas separavam pelo menos uma. A ideia é que eles pudessem fazer pelo menos uma peregrinação por ano, né? Mas o interessante é que depois eles retornam. E quando eles retornam para suas casas, eles assumem as suas rotinas, os seus afazeres na vida, e eles fazem isso gratos a Deus, fortalecidos em Deus, pelo privilégio de terem viajado na companhia dos seus irmãos para prestar culto em Jerusalém. Então, aquela subida a Jerusalém, ela produz neles algo muito interessante. Eles retornam para a sua vida comum restaurados e revitalizados, né? Aquilo que está lá no Salmo 126,4, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte. Na verdade, o entendimento e a experiência deles é que cada vez que eles desciam, né, dessas peregrinações, eles estavam agora restaurados, revitalizados, né? Certos de que Deus estava com eles, que Deus é o Deus da vida deles, e nesses termos, então, eles estavam prontos para retomar as batalhas, as lutas da vida, porque tinham adorado em Jerusalém, né? Quando a gente olha para esse salmo hoje, ou para esses salmos hoje, a gente tentando trazer aqui para a gente pode fazer algumas aplicações. Eu creio que a primeira é algo que foi enfatizado pelo presbítero Moisés no sermão que ele pregou no domingo passado, né? No sentido de que nós somos esses peregrinos e forasteiros hoje, né? E aí, 1 Pedro 2,11 traz um chamado para a gente, diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Uma primeira aplicação disso é que isso tem uma relação direta com a nossa santificação, né? No sentido da gente perceber que nós precisamos caminhar aqui como aqueles que estão se preparando para a Nova Jerusalém
essa é uma tônica do Novo Testamento, né? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Aqui não é o nosso destino final, né? Essa é a grande ênfase desses salmos de peregrinação. A gente percebe que depois, não apenas Pedro, como a gente mencionou, mas também o autor de Hebreus vai bater bastante nessa tecla, vai pegar essa teologia da peregrinação, essa experiência dos peregrinos e vai desenvolvê-la no seu livro de Hebreus. Outro entendimento também é que, também lá em Hebreus isso é muito acentuado, né? Mas os sacrifícios, as festas do calendário judaico, as referências ao trono, à casa, à descendência de Davi, tudo isso converge para Cristo, tudo isso se cumpre em Cristo. E a gente pode então afirmar isso, que essa caminhada para Jerusalém, que é mostrada nesses salmos, nós, leitores cristãos dos Salmos, nós entendemos que essa caminhada corresponde à peregrinação cristã até a Nova Jerusalém. Então, todos nós somos peregrinos, todos nós estamos nessa caminhada. E essa bênção sacerdotal, hoje nós entendemos, é a bênção de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote celestial. Hebreus 4, a partir do verso 14 até 16, traz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aquela experiência dos peregrinos era interessante porque eles iam para Jerusalém e só quando estavam lá na cidade de Jerusalém, diante do templo de Jerusalém, é que eles podiam ver os sacerdotes em ação e receber a bênção sacerdotal. Nós temos um privilégio muito grande, nós podemos entrar na presença de Deus todos os dias, né? Podemos nos dirigir ao nosso sumo sacerdote todos os dias, não apenas no calendário judaico, numa data específica, né? Onde quer que estejamos, isso é maravilhoso. A gente pode invocar todos os dias, nós podemos nos achegar confiadamente todos os dias, onde quer que estejamos, junto ao trono da graça, a fim de recebermos essa misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Além disso, agora a igreja é o povo sacerdotal, né? 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, né? Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós somos esse povo sacerdotal hoje. Então, se no Antigo Testamento era ministério dos sacerdotes, né? Bem dizer, louvar e orar, hoje é ministério nosso. Então, todos nós somos convocados, somos chamados pela palavra de Deus para sermos esse povo adorador. Somos chamados a bendizer, a louvar e a orar ao nosso Deus. Tanto é assim que, quando lemos 1 Timóteo 2,8, lá encontramos o seguinte: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou seja, aqui nesse salmo fala para os sacerdotes levantarem as mãos, né? E bendizei ao Senhor, né? E com o ato, inclusive, de levantar as mãos, oferecendo a Deus as suas orações. Agora todos os crentes são convidados a esse ato. Ou seja, os crentes em Jesus são esses peregrinos. É por isso que a gente pode cantar, a gente canta aquele hino que é um dos meus prediletos, né? O hino 114, Brilho Celeste, né? Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Esse hino é tão precioso porque é aquela coisa que às vezes a gente canta os hinos sem parar para pensar na letra, né? Mas é uma coisa muito, muito efusiva, né? Você ter a sua alma cheia da glória do céu. Já parou para pensar nisso? Ter a glória do céu enchendo a sua alma, né? E isso você vai desfrutando disso enquanto você segue cantando, dando louvores, porque Cristo é nosso, né? Então a gente pode louvar.
Eu acho muito bonito também a última estrofe, quando ele diz: A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Que coisa preciosa, né? Então, a gente vai ter a partir da próxima semana, se Deus permitir, a possibilidade de começar a meditar em outro bloco de salmos, né, que são chamados de salmos históricos. Mas hoje, enquanto a gente está concluindo esses salmos dos peregrinos, né, os salmos de romagem, que a gente possa realmente pedir a Deus que Ele nos encha dessa alegria pela salvação, né, que Ele nos conduza a dizer aleluia enquanto prosseguimos, porque a gente às vezes tem a tendência de subir para Jerusalém meio mal-humorado, né? Como diziam os antigos, meio macambúzio, assim, de bico grande, meio chateado com as coisas. E que diferença faz isso, né? Nós podemos prosseguir para Jerusalém, louvando ao Senhor, e que a gente possa, por sua graça, então, caminhar nessa vida cantando, né? Como o Douglas aí, que acorda já cedinho com o violão dele aí, né? A gente siga o exemplo dele aí e possa começar o dia cantando e prosseguir na nossa peregrinação, louvando ao Senhor, com essa certeza, né, de que a cada passo que a gente dá nessa vida, quando você termina aquele dia bem difícil, fala, poxa, como o dia foi difícil hoje, você possa entender, olha, passou mais um dia, ou seja, cada passo nós estamos mais próximos de Jerusalém, estamos sendo conduzidos pelo Senhor até a mansão. Olha que coisa preciosa, né? Então, que Deus nos abençoe e aplique essas verdades preciosas desses salmos nos nossos corações. Nós vamos interromper a nossa gravação para a gente abrir espaço para os pedidos de oração.